Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada! Boa segundona para nós que estamos aqui firmes e fortes com mais um programa Sempre com você. Para você que está aí na sua casa, mais um dia acompanhando a nossa programação. Seja muito bem-vindo ao nosso programa de hoje, gente. Que alegria poder estar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar no nosso programa sobre inversão de valores econômicos. Vamos falar também de economia e religião, economia e fé. É verdade, olha só que tema bacana. Então daqui a pouquinho o economista Thales Souza Campos vai estar com a gente aqui, batendo um papo, falando sobre esse assunto. Ele, que além de economista, também é cursilista, né? Faz parte da nossa igreja, então nós vamos falar sobre fé, vamos falar sobre economia aqui no nosso programa Sempre com você. Claro, você é o nosso convidado especial. Se durante a nossa entrevista você quiser participar, é só ligar no 3349-1015 ou mandar a sua mensagem de texto no nosso WhatsApp 993470532, 993470532. E quero agradecer mais uma vez a Boutique Nancy Maia, que me veste mais um dia aqui no nosso programa. A Boutique Nancy Maia que fica na rua Almirante Sadoc Sá, número 168, no bairro Copa Fé. E o telefone de lá é o 3326-1138. 3326-1138, Boutique Nancy Maia. E aquele beijo também caprichado para Maria do Rocio, representante Tracta Cosméticos no Mato Grosso do Sul. Você que em todo o estado do Mato Grosso do Sul quer receber uma visita da representação da Tracta, é só entrar em contato com a Maria do Rocio. Você que tem uma loja, né, que quer ter os produtos Tractas na sua loja, é só ligar para ela vai entrar em contato com você e vocês vão ali agendar um horário para receber a visita. Vocês vão com certeza gostar muito dela e gostar também dos produtos, que são os produtos que nós utilizamos aqui na TV Imaculada Conceição. Então fica também o meu agradecimento, meu muito obrigado com muito carinho para ela, Maria do Rocio. Obrigada, viu, querida? Deus abençoe você e todos os seus projetos. E mais uma vez, mais uma semana está começando e todos nós somos convidados a estarmos, né, em oração. Todos nós somos convidados a termos uma nova perspectiva na semana que se inicia. Nós que passamos por grandes experiências durante esses dias todos que passaram, nós que passamos por muita tristeza também, por que não dizermos, né? Nós que sofremos durante esse período, nós que vivemos alegrias. Hoje é dia de agradecer a Deus por todas as circunstâncias da nossa vida e pedir para que Ele abençoe mais uma semana, pedir para que mais essa semana seja agraciada por Deus. Né, que Deus possa cuidar de cada detalhe da nossa vida. E o texto de Padre Kolbe que nos diz hoje é assim: a oração é a arma eficaz na luta pela liberdade e pela felicidade da alma. A oração é a arma eficaz na luta pela liberdade e pela felicidade da alma. São Maximiliano Maria Kolbe. E a oração, de fato, é a única arma que nós devemos portar. A oração é o momento em que nós entramos em contato com Deus, nós estabelecemos o nosso relacionamento com o Senhor. E aí Padre Kolbe nos diz que ela é eficaz na luta pela liberdade e pela felicidade da alma. Será que nós temos tido a alma livre? Será que a nossa alma tem sido livre para rezar e rezar como nós estamos? E isso é muito legal porque a oração, ela por si só é livre. Quando a gente reza, quando a gente ora a Deus, a gente estabelece um relacionamento com Deus e Ele nos dá a liberdade de conversarmos com Ele. Ele nos dá a liberdade de estabelecermos um relacionamento com Ele. E nesse relacionamento eu vou trocando uma ideia com Deus e eu também sou livre na minha oração. Se eu vivo uma oração condenativa, em que eu só peço perdão, até mesmo por tudo aquilo, né, que eu passo, que eu vivo, eu tenho que pedir perdão. Mas que eu só faço isso, talvez eu tenha que pensar se não seja a hora também de eu não só pedir perdão, mas eu também de agradecer, de eu dizer para o Senhor assim: ó, Senhor, quero agradecer por isso também. Quero colocar também a minha vida diante de Ti. Que eu sei que eu sou pecadora, mas eu sei que eu posso tudo em Você. E essa é a nossa liberdade, porque com Deus nós podemos ser verdadeiramente quem somos. Nem sempre com o outro, numa conversa com o outro, nós podemos ser quem nós somos. Porque o ser individual às vezes incomoda o outro. Muitas vezes o outro quer que a gente pense como ele. E a oração não, a oração nos liberta. Porque na oração, quando nós conversamos com Deus, nós podemos ser quem somos.
E aí Padre Kolbe diz assim, que é uma arma eficaz na luta pela liberdade e pela felicidade da alma. E é nesse momento que nós nos sentimos livres. É nesse momento que nós podemos alegrar a nossa alma, porque nós podemos ser quem somos. Eu não sei se na sua vida, no seu caminhar, no seu dia a dia, você tem passado por dificuldades justamente de negar a si mesmo. Mas eu quero te dizer que o Senhor te conhece plenamente. Por isso que quando te agoniar, quando você fica triste, você reza. Quando você estiver muito feliz, você reza. Porque o único que vai compreender de fato o teu coração é o próprio Deus. Porque a oração é a arma eficaz na luta pela liberdade e pela felicidade da alma. A oração é a arma eficaz na luta pela liberdade e pela felicidade da alma. A batalha é dura, né? Todo dia a gente tá ali, ó, firme e forte. Às vezes nem tão forte, às vezes nem tão firme, mas a gente tá ali. E a oração é que nos leva a reconhecer a nossa liberdade, a reconhecer a nossa felicidade. Porque a oração nos faz perseverantes na fé, a oração nos faz caminhantes nesse caminho de Deus, sabendo que nós podemos e temos com quem contar. A oração nos faz livres, verdadeiramente livres. E se somos livres em Deus, somos felizes. Vamos pedir que a Virgem Imaculada nos ensine a rezar. Né? Muitas vezes a gente não consegue, a gente não sabe como conversar, como se aproximar de Deus. E a oração é o contato mais próximo que nós temos com o Senhor. E Nossa Senhora conheceu esse amor, conheceu esse detalhe, conheceu essa proximidade. E ela nos ensina. E ela nos proporciona que estejamos junto de Deus. Que ela nos proporciona que nós podemos ser livres. Gente, não tem liberdade melhor do que estar em Deus. Muita gente às vezes confunde que estar em Deus é prisão. Porque se tem que obedecer leis. Porque se tem, quando você está em Deus, fazer a vontade de Deus para você é um prazer. Quando a gente está em Deus é que a gente é verdadeiramente livre. E a palavra de Deus diz pra gente que só os livres libertam. Então se você tem uma oração constante, você é livre em Deus, você consegue também, com a graça de Deus, libertar outras pessoas. Você consegue fazer com que outras pessoas possam enxergar a si mesmo. Enxergar que elas podem ser com Deus quem elas são. Ele é o único que nos aceita verdadeiramente como nós somos. Então que Nossa Senhora possa nos ajudar, possa nos ensinar e possa caminhar conosco. Facilitando um pouquinho, né, para nós, mas sem deixar de nos fazermos reconhecer quem somos, nos braços de quem estamos e em quem colocamos a nossa fé. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Imaculada Conceição, rogai por nós. Gente, muito bem, viu? Que alegria, que bom poder estar aqui mais uma segunda-feira, mais uma semana, iniciando essa semana na graça de Deus, no amor de Deus, não é mesmo? Esse final de semana nós vivemos uma experiência muito bonita, eu e Nelson Henrique, estivemos em Aparecida, podemos participar do debate dos presidenciáveis, mandar um abraço para o Padre Evaldo, mandar um abraço para toda a equipe lá da TV Aparecida, que é também uma emissora de inspiração católica, né, como a nossa, e a gente vê a nossa igreja se posicionando, a nossa igreja, né, colocando-se a serviço do outro, foi muito legal. Então eu quero agradecer o carinho de vocês ficaram com a Paloma quinta e sexta aqui, né? Acredito que ficaram muito bem acompanhados também, né, aqui no nosso programa. E claro, né, agradecer então toda a equipe que esteve aqui junto com a gente e também lá em Pensamento, tá bom? Depois a gente conta detalhes para vocês. Inclusive hoje aqui no programa, nas nossas notícias, você viu uma matéria preparada pela nossa equipe lá em São Paulo, pelo Renan Cazu e a Natália Silva. Muito bacana. Bom, hoje o nosso tema é inversão de valores econômicos e eu chamo com muito carinho aqui o economista Thales Souza Campos. E seja muito bem-vindo. Prazer é meu conhecê-lo. Vamos sentar. Que alegria te receber aqui no nosso programa, no nosso Sempre com Você. Primeira vez, né? É verdade. Eu tenho muita alegria. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Depois de um processo aí fora dos meios de comunicação, depois de minha aposentadoria na vida acadêmica e econômica, estava me dedicando a alguns estudos.
e não pude deixar de recusar o seu convite, apesar de que havia um próprio interesse meu mesmo de poder falar para esses canais de televisão, em especial a TV Imaculada. Eu estou muito feliz com esse surgimento desses canais católicos, como você terminou a sua fala recente. Então, esses meios de comunicação estão nos colocando, principalmente para nós, cristãos, a verdade, né, do que a sociedade. Nós tivemos toda uma evolução de um processo por se falar em economia. Talvez o tema economia, que depois se transformou numa ciência, seja um dos mais antigos, juntamente com Sócrates, da medicina, etc., quando se tentavam dividir os bens, naquele começo todo diferente de se manusear, de se articular a economia. Nós podemos buscar até nos próprios primeiros livros da Bíblia, em Gênesis, você vai encontrar lá, no capítulo 1, de que Deus fez o céu e a terra e deu ao homem o poder de transformá-lo para o bem e para o mal. E já lá no capítulo 6 você vai achar também uma palavrinha sobre corrupção. Estranho, né? Até lá, já 2000 anos atrás, já se tinha isso escrito, né? E a economia, eu acho que essa inversão de valores, que é o nosso tema aqui hoje, é muito sério. Nós estamos vivendo hoje, Antonelli, um dos momentos mais complexos da humanidade, sobre todos os aspectos e principalmente sobre a economia. Nós que temos aí mais de 3 décadas envolvidos e tentando passar as informações para os acadêmicos, né, sobre as questões econômicas e principalmente essa questão do valor. Né, nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Como é que fica? Se você for buscar na economia, lá no período do escambo, quando se trocava mercadoria e serviço, depois veio os metais, moedas. Aí já a sociedade tinha os parâmetros, que eram os metais. Então se trocava 10 quilos de arroz por algumas gramas de ouro, sei lá, milhões. Então você via esse tipo, até que chegarmos na organização das espécies, né, do homem. E essa questão do valor, principalmente para os cristãos, ela é muito séria. O que vale mais? Uma BMW, um carrão, ou uma casa bem confortável para se viver? Qual que seria esse valor? Como seria esse valor? Como é que nós poderíamos medir isso? Por que um carrinho, um carro pequeno, ele vai no mesmo lugar que o carrão vai? É verdade. Vem muito assim, o senhor está falando, né? Até é um questionamento que nós vamos fazer aqui, porque as pessoas às vezes acham que não se mistura você falar de economia e falar de fé ao mesmo tempo, né? Que são temas muito distintos. E aí o senhor falando de valor, vem muita diferenciação entre valor e preço, né? Aquilo que te custa, aquilo que tem de fato um valor para você. Que o valor, acredito que não seja só questão de valor financeiro, né? Mas que venha também a ter valor sentimental e tudo mais, né, professor? Economia e fé, ela é importantíssimo. O cristão, ele tem que se haver também da economia. Nós temos que necessariamente estarmos organizados, né, para a gestão, para a administração, para todo esse processo, e tem que se envolver a economia. Da forma que se quiser falar, é bem diferente a economia e as finanças. Eu vou procurar não falar muito temas economês, tentando traduzir para o português para que quem estiver nos assistindo possa entender, né? Até para evitar, como se uma vez eu tive numa questão, fazendo um parênteses aqui rapidinho, numa questão lá de um advogado, estava numa mesa de júri, o carro bateu atrás de mim, o juiz falou tanta palavra difícil, eu já era economista nessa época, hein? Que na hora eu não sabia se eu tinha perdido ou tinha ganhado. Eu perguntei, inclusive, para a pessoa que bateu em mim atrás, se ganhou ou perdeu? Eu falei também, não sei, Thales. Então, temos que tomar cuidado com isso. Por isso, vamos falar muito economês, vamos falar mais a economia bem na forma clara, para que as pessoas possam entender. Então, Antonelli, como você estava dizendo, o valor da fé não se mede pelo quanto ele pode ajudar alguém. Não existe essa possibilidade de medida. E uma das coisas que nós estávamos pensando também em falar é sobre quem ajuda mais, o rico ou o pobre na igreja. Então, nós já indo para esse tema.
Não existe essa medida, certo? Quem deve ajudar é aquilo que você pode. Existem trabalhos que não são medidos em espécies, que têm mais valor do que 10 vacas que você dá para um churrasco. Às vezes tem muito mais valor. Você passar 2, 3 anos, às vezes colocando o seu tempo para dar uma catequese, ele é tão quanto importante a alguém que foi fazer uma festa para poder pagar as despesas da igreja. Então esse valor de fé e economia, ele é fundamental. Mas como eu estava dizendo, a diferença entre a economia e as finanças. Para ser simples, a economia, ela mede toda aquela parte patrimonial que nós temos. Tudo é economia. Agora, as finanças é aquelas que nós mexemos diretamente com as espécies. Ou seja, quanto eu posso pagar e quanto eu posso receber, ou quanto vale aquilo. Ou seja, as finanças. Ou seja, as espécies em si que cada país tem. Então, a economia e a fé, elas são importantíssimas para manter, a palavra colocada é patrimônio, mas acima desse patrimônio está Deus. Nós não temos que nosso patrimônio, em hipótese alguma, ele pode ser colocado para o mal. Ele tem que ser colocado para o bem. Nós, seres humanos, cristãos principalmente, temos que colocar todo o nosso patrimônio para o bem. Não adianta você ficar com grande fortuna. Eu não sei, eu nunca vi, mas se você souber, Antonella, você me responde agora. Se alguém vai levar alguma coisa disso aqui. Pelo menos na minha única funeral não vai ter gaveta. Eu não sei se a sua vai ter. Nem quero levar porque não vai adiantar nada, né? Então, você vai levar no máximo uma roupa que alguém vai decidir para você, ou se você não deixou escrito, e pronto. Então, hoje, nós devemos usar todos os nossos bens, nosso patrimônio, para o bem, da melhor forma possível. Obviamente que a construção do seu patrimônio individual ou familiar, ele tem que ser respeitado. Ele tem que ser conseguido de forma lícita, de forma do seu suor ou dos seus familiares. Aquele é seu patrimônio. E esse patrimônio, ele tem um outro lado também muito importante, que é o seu patrimônio cultural, o seu patrimônio educacional, o seu patrimônio do seu relacionamento, os seus amigos. Esse talvez seja o seu maior patrimônio. A partir daí, você tem toda uma organização patrimonial, que o seu bem cultural, às vezes é uma pessoa muito culta, mas é grossa. Não sabe responder uma pergunta com calma, não sabe respirar, com educação principalmente. Acho que isso é fundamental. Então ele teve todo um patrimônio, certo, que não foi bem usado, que é o patrimônio cultural. Por outro lado também, nós devemos sim nos aculturar. A educação é o local, ou seja, é a área nossa do conhecimento, que nós devemos investir muito. Até costumo dizer que a educação, ou seja, o que você aprende, é o seu maior patrimônio. Por quê? Isso aí ladrão nenhum rouba. Ele não consegue roubar. O máximo que ele faz é levar a tua vida. Ele não roubou seu patrimônio. Sua cultura, seu conhecimento, sua formação, ele não roubou. Ele te tirou a vida. Mas já o seu bem, seu de locomoção, seu automóvel, sua casa, ela pode ser depedrada, pode haver um tsunami não sei aonde. Nós, Brasil, principalmente, nós somos um dos países mais ricos em tudo. Em tudo. A grande questão nossa é como utilizar essa riqueza. Quando eu fazia o mestrado na Unicamp, um professor meu interessante, nós saímos para uma aula de economia dos recursos naturais para estudar as montanhas, a estratigrafia, com o nascimento dela. E o professor um dia, sabendo que eu e um outro colega era muito católico, ele disse, olha, nós vamos aqui ensinar para vocês a formação do mundo, desde o Big Bang, mas não mistura com religião, não. Nós ficamos quietos, eu e ele, né? Aí foi muito engraçado, até vou contar isso aqui, porque até nós conseguimos evangelizá-lo dessa forma. Nesse dia dessa aula, nós estávamos indo para subir uma montanha, tinha que ir de a pé, e de repente olhamos para o céu, fez aquela nuvem. E ele tinha já um pouco de idade, nós falamos, professor, acho que vai chover. Aí subimos os 12 alunos que estavam subindo, até interessante, nós, o professor, 12 alunos, subimos vagarosamente, de repente começou a querer chover. E veio aquela chuva assim que ia nos levar na enxurrada, morro abaixo. E nós conseguimos uma virada, e tinha uma espécie de uma caverna.
E nesse momento o professor sentou lá e falou assim, sentou cansado, suado, né? Graças a Deus encontramos essa virada aqui. Foi só uma risada. Ué, professor, não tem Deus? Dali para frente ele mudou. Como é que são, até nos grandes momentos, Deus nos ajuda. Sem criar caso com o professor, sem nada, nós dois conseguimos evangelizar um grande cabedal de conhecimento que ele era. Verdade. Ele tem. Mas, porém, ele tinha isso. E, com certeza, eu não sei se ele ainda está vivo, porque isso foi em 97, 96, e ele já tinha uma boa idade, faz tempo que eu não a vejo. Ele mudou muito depois daquele dia. Então, a economia, ela é importante, a economia e a fé. Eu vou dar uma pausa na nossa conversa, porque eu ia perguntar, então elas caminham juntas, né, economia e fé. Mas daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais, né, como que a gente pode ter, se o cidadão em si tem um bom relacionamento com as finanças, né, se o cristão tem um bom relacionamento com a economia. Mas daqui a pouquinho a gente vai falar, vou dar uma pausa, vou chamar um intervalo bem rápido e lembrar você que se você quiser participar com a gente, é só ligar no 3349-1015 ou mandar sua mensagem de texto no 993470532, tá bom? A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Você, claro, não muda de canal não, sai daí, a gente já volta.